Ih, Então, então, vamos calar a boca. vai ter aqui a apresentação do Rafael, vai falar sobre sites de previsão de tempo, como sites. Beleza, todos me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Então vamos lá. Bem, sou sócio do Carioca, sou curioso na leitura de site, tá? Obviamente, se tiver algum meteorologista, é sempre bom ter adendos. Não sei se tem algum meteorologista no meio. Se tiver, gostaria muito que se identificasse, que é sempre bom ter ajuda. Mas vamos lá. Bem, sobre previsão do tempo, sobre site, qual é o objetivo principal desse bate-papo? Todo mundo lê muito, o site há muito tempo, né, oferece, desde a TV, uma leitura, uma previsão do tempo que o cara coloca, olha, na sua cidade vai fazer tal temperatura máxima ou mínima e você vai ter uma frente fria chegando, etc. É sempre uma previsão onde um meteorologista faz análise, né, isso na TV, né, faz análise de todos os dados que ele tem meteorológicos e fala um pouco sobre o que vai acontecer nos próximos dias, né? Quando a gente parte para os sites, a coisa começou a ficar um pouco mais sofisticada. E aí eu vou fazer um preâmbulo aqui para falar alguns conceitos de como funciona a previsão meteorológica, que vai parecer bobagem no início, mas depois vocês vão entender onde eu vou querer chegar. Deixa eu só clicar aqui, vamos lá. Bem, isso aqui é o que eu falei para vocês. Então, antes de falar algumas coisas, a gente vai falar sobre alguns pontos sobre meteorologia. Então, deixa eu mover a janela aqui, que nem eu enxergo a apresentação direito, vou deixar aqui no cantinho. Bem, então, o que é meteorologia? É o que todo mundo sabe, é ciência e tecnologia para fazer descrição de ocorrências futuras esperadas na atmosfera num certo local, ou seja, qual a temperatura, umidade, etc., num ponto específico, tá? E a previsão do tempo, ela sempre inclui a medição e observação de dados em um determinado momento, para tentar prever o que vai acontecer, e sempre e principalmente a habilidade e a experiência de um meteorologista, tá? Eita, vamos lá. E aí, como é que a previsão é feita? A previsão é feita com base, né? As pessoas esquecem, mas principalmente na geografia, ou seja, qual a altitude que você está, como é que você está na base de uma montanha, se você está próximo ao mar, a temperatura, a pressão e a umidade relativa do ar, a umidade do ar, a precipitação, direção e velocidade do vento, radiação, então incidência solar, UV, etc., temperatura da água, ondulação e outras coisas mais, tá? Então tem corrente de ar subindo, descendo, etc., mas o básico é isso aqui. E aí, como é que você faz, como é que você coleta esses dados? Para a previsão meteorológica, é essencial fazer a coleta de todos os dados em vários lugares. Então, o que você tem? Tem estação meteorológica, que são estações meteorológicas, geralmente as estações meteorológicas são todas públicas e mundiais, ou seja, todo mundo tem acesso a fazer a leitura daquela estação. Via satélite, nem todos são públicos, balões meteorológicos, boia, radar, avião e até mesmo a inspeção visual, que é botar a cara para fora, câmera, etc. Tá? E aí, como é que o meteorologista analisa os dados? Ele simplesmente verifica lá, olha, a pressão atmosférica baixou, isso é um exemplo, né? A gente tem aumento dos ventos, aumento da umidade, é sinal que a gente pode ter uma mudança do tempo. Então, o meteorologista, ele pega aquele quadro, aquela fotografia que ele tem naquele determinado lugar para fazer uma previsão do tempo. E o que entra na sofisticação hoje em dia na previsão meteorológica é o que a gente chama dos modelos matemáticos complexos que pegam uma enorme massa de dados, uma quantidade enorme de dados, ou seja, eu tenho 90 mil estações meteorológicas, cada uma apresentando uma informação, tenho milhões de boias, tenho milhões de informações, e como é que eu vou processar esses dados? Porque uma coisa é você, num local, fazer uma previsão meteorológica com base numa estação. Então, quanto menos dados você tem para fazer uma previsão meteorológica, mais falha ela pode ser. Por quê? Porque você, depende do lado, está chegando mais ao norte, você tem uma mudança de temperatura que pode estar indicando
alguma mudança futura na previsão. Então, o que várias instituições, países, conjuntos de países fazem? Usam centros de meteorologia. O Brasil tem lá o CPTEC, lá o INPE, né? A Europa, por exemplo, tem vários países que fazem suas previsões, mas o mais famoso é esse Centro Europeu esse Centro Europeu, que é o SMWF, que basicamente pegam essa grande quantidade de dados, tá? E usam modelos matemáticos para fazer a previsão do tempo. Então, hoje, a previsão do tempo feita em qualquer site que vocês vão entrar é baseada em modelo matemático. Tá? Então, só que o que os caras fazem? Colocam isso em supercomputadores. O investimento que os caras têm hoje em dia, o que é? Estudo de algoritmo, ou seja, qual é o algoritmo que eu vou usar para processar essa informação. E aí sim, né? E aí entra muito a função do meteorologista. E depois um monte de gente para fazer com que esse processamento seja rápido o suficiente e você consiga fazer a previsão meteorológica. E aí, qual o resultado disso? O resultado disso é uma previsão do tempo em uma coordenada específica, tá? Uma coordenada tridimensional, ou seja, uma latitude, uma longitude, uma altura, que não necessariamente precisa ser junto ao solo, porque a previsão do tempo não é só para quem está junto ao solo, é para quem está voando de avião, quem está voando de parapente, para quem está voando de helicóptero, para quem, né? E ela vai dar todos esses indicadores: temperatura, pressão, umidade, velocidade, direção do vento, ponto de orvalho, que eu vou falar mais à frente, precipitação e visibilidade. Então, ou seja, basicamente todo mundo usa modelos matemáticos. O centro dessa apresentação é a gente entender quais são esses modelos, como eles se aplicam, tá? E entender como é que os sites fazem essa leitura. E o que cada coisa quer dizer. E aí, quais são os limitadores hoje em dia desses modelos matemáticos? Capacidade computacional, ou seja, pra você ter uma ideia, a previsão do tempo, ela não é feita nesses modelos. O cara coloca 2, 3 vezes por dia só para fazer a geração de uma previsão do tempo. Então, o cara coloca lá, o SMWF, por exemplo, coloca 4 vezes ao dia, ele vai dar a previsão do tempo para determinados números de dias à frente. Tá? A disponibilidade dos dados, ou seja, tem locais onde você tem menos estações meteorológicas, menos boias, menos fontes de dados. A área de interesse, simplesmente na Suíça o cara fala, olha, eu quero só fazer a previsão do tempo daqui, não me interessa fazer a previsão do tempo global. O algoritmo é um ponto interessante porque quase todas as instituições gastam muito tempo melhorando esses algoritmos. O quê? Melhorando em cima de microclima, porque o cara sabe que para cada local existem possibilidades diferentes, né? E a resolução. Resolução é uma coisa muito importante. O que é a resolução? Bem, a resolução é a quantidade de dados que o cara processa por quilômetros, tá? E entrega como resultado. Então, é muito parecido com a resolução que a gente tem no próprio computador, né? Então, por exemplo, aqui tem exemplo 1, 2 e 3. Exemplo 1 é como o computador, de repente, enxerga a geografia daquele local para fazer a previsão do tempo. Repara, a geografia do local o cara enxerga sem maiores detalhes. A segunda, ele já enxerga com mais detalhes. A terceira, com mais detalhes ainda. Então, isso varia muito em função de alguns aspectos. Primeiro, o quadrante, 90%, 99% das previsões de tempo são feitas em quadrantes. Tá? Alguns são feitos em cosaedros, são feitos em poliedros diferentes, mas que variam de 9 por 9 quilômetros, 13 por 13 quilômetros, 18 por 18 quilômetros, 27 por 27, 50 por 50 quilômetros. Então, o que acontece? O cara não tem capacidade computacional ou simplesmente não tem interesse em processar com mais dados. E aí, quanto maior a resolução, mais possibilidade de ser confiável aquela previsão do tempo. Por que pode ser confiável? Porque também depende do algoritmo. Não adianta nada eu pegar uma previsão do tempo de 1 por 1 quilômetro
mas o algoritmo não responder, digamos assim, por uma previsão do tempo que seja eficaz. E aí, como é que essas informações são utilizadas? Os sites, basicamente, assinam, né, quando as instituições esses modelos são privados, ou simplesmente buscam, quando são públicas, essas informações todas e traduzem para a gente o que é a previsão do tempo. E a previsão do tempo que a maior parte das pessoas conhece é essa previsão do tempo. Então, cara, ó, terça-feira a gente tem 32% de possibilidade de chuva, máxima de 34, mínima de 27 graus. Tá? A ideia dessa apresentação é dar uma visão mais apurada sobre a análise, né, de previsão de tempo, onde a gente vai ver meteorograma, verificar algumas outras funções que os sites modernos dão e as principais diferenças entre eles e o principal, analisar os modelos. Ou seja, qual é o modelo mais eficaz para onde eu estou? Tá? E aí a gente tem aqui alguns modelos mais relevantes que são mais utilizados pelo site. Tá? Então a gente tem, como eu falei para você, o SCWMF, que é europeu. Ele roda 2 vezes por dia. Alguns modelos do próprio... Ele tem vários modelos de medida. Tá? Tem resolução para 9 quilômetros para 10 dias de previsão, resolução de 18 quilômetros, né, quadrante de 18 quilômetros para cada 15 dias, e a previsão é global. Tem o GFS, que é o Global Forecast System, que é norte-americano. Ele roda 4 vezes por dia, resolução de 13 km para 10 dias e 27 km para 16 dias. O ICON, que é alemão, o ICON ele não roda por quadrante, ele roda por um poliedro, é diferente o formato. Ele roda 4 vezes por dia, mas eu acabei vendo que agora eles estão fazendo upgrade para rodar mais vezes por dia. A resolução de 13 km para cada 7 dias, global, mas ele tem um foco principalmente na Europa. Meteoblue, que é suíço, é privado, roda 2 vezes por dia, faz nowcasting, que a gente chama, que aí depois eu vou explicar mais à frente o que ele faz, o que é nowcasting, e média resolução de 50 km por 50 km. Tá? Então, esse é um quadro simplificado de alguns modelos. O que cada coisa quer dizer? Cada um deles tem um foco, tem uma resolução e tem prós e contras, tá? Que a gente vai ver na prática depois lá no site. E aí algumas classificações de dados que é importante vocês entenderem quando a gente começar a analisar dados de site, que é o seguinte, esses modelos, quando a gente fala, voltando aqui, quando a gente fala do SCWMF, por exemplo, ele não tem só um modelo de dados que ele roda, ele tem vários modelos de dados que eles rodam. Tá? O GFS também tem vários modelos de dados que eles rodam. O próprio ICON e o Meteoblue também tem vários modelos de dados. Mas, 99% dos dados são os que a gente chama de análise de dados, são o que a gente chama de determinístico. O que é o determinístico? Ele vai te dar a previsão do tempo, ou seja, qual é a temperatura que vai estar naquele lugar específico. Qual é a temperatura? A temperatura vai ser 25 graus. Ele não vai te dizer máxima e mínima. Quando vocês olham dentro de um site máxima e mínima, é quando você estende o horário da previsão do tempo durante um dia inteiro, por exemplo, e ele vai falar, olha, a máxima vai ser de 25 e a mínima vai ser de 8 graus. Porque a máxima em algum momento do dia vai ser 25 e a mínima vai ser em algum momento do dia 8 graus. Ele não mede a probabilidade, os modelos determinísticos, de acontecer 20 graus ou 8 graus. O modelo ele retorna para você a uma temperatura, né, aos dados, temperatura, umidade, etc., específicos naquele momento. E existe também o modelo análise de dados que algumas daquelas instituições fazem, que são em conjuntos. O que é em conjunto? Ele roda com várias variáveis diferentes o mesmo modelo, para aí sim dar a probabilidade de acontecer ou não determinada coisa. Então, olha, tem 90% de chance de ser 20 graus. Tem 30% de chance de ser 19 graus. Tá bom? Então, isso é uma coisa interessante vocês entenderem. Quando
você vê a máxima e mínima, é a máxima e mínima durante o dia. Tá? E aí a gente tem outra grande diferença entre as análises dos dados nos sites, tem sites que fazem análise dos dados, que basicamente é a utilização de todos os dados recentes que eles recebem dos modelos e dizem: quinta-feira vai ser a temperatura às 4 horas da tarde vai ser 20 graus, né? Como a gente colocou no modelo determinístico. A reanálise, o que ela faz? Ela leva em consideração o histórico dos dados. Então, que ela basicamente ela tem dados de 10 anos e imputa essas informações para que o modelo seja mais eficaz. Tá? Então, existem modelos que rodam só assim, que é o modelo da NASA, o MERRA-2, e aí a gente pode entrar depois lá, mas não é comum a reanálise de dados. E aí, finalmente, a gente vai para o site para a gente começar a ver, aí sim, coisas diferentes. Eita, clicando errado aqui. Vamos lá. Bem, então o que nos sites, esses sites todos se diferenciam? Primeiro, quais são as fontes de dados? Tem site que usa GFS, tem site que usa CWMF, tem site que usa o Icon, tem site que usa todos, né? Mas a coisa mais interessante o principal quando você entra, a interface gráfica. O que ele te entrega de diferente para poder fazer análise dos dados, tá? O outro ponto, o que é? É a ingerência humana. É o papel do meteorologista para corrigir o modelo naquele determinado momento. Ele fala, olha, eu sei que aqui na base da Serra Fina, onde está, tem um microclima X, então existe uma correção para eu fazer em cima desse modelo. Tá? E aí são os tipos de previsão do tempo, como eu tinha falado para você, que são, que a gente vai falar agora no slide seguinte, que é o forecasting e nowcasting. O que é o forecasting? Forecasting é a previsão que a gente está acostumado a ver. Essa previsão de uma semana, 15 dias, 20 dias, etc. E o nowcasting são previsões geralmente privadas, que são vendidas, ou seja, raramente você consegue conseguir uma previsão de curto prazo, 4 horas, um dia, de graça. Tá? Então, o site, o cara fala lá, beleza, vou vender para quem tem um aeroporto perto. Então, o cara, é importante para ele ter a previsão do tempo de 4 horas, de 6 horas, de 10 horas na frente. Tá? Então, alguma pergunta até agora? Sim, sim. Então, esse nowcast seria, por exemplo, que eu via em Grande Prêmio de Fórmula 1, normalmente era na Alemanha que acertava, daqui a 15 minutos vai chover, daqui a 23 minutos vai chover. Então, seria um exemplo perfeito desse nowcast. Exatamente isso, exatamente isso. O cara, é importante para o cara ter esse tipo de previsão do tempo. Aí, por exemplo, aí provavelmente uma equipe de Fórmula 1 que tem interesse em saber qual vai ser a estratégia dela para mudar o pneu, assina esse serviço para saber qual é a previsão do tempo. Valeu. Bem, e aí, eu não sei se vocês conhecem esse site que eu coloquei aqui. O Windy talvez seja o mais conhecido. Tá? O Windy da República Tcheca, ele usa 3 modelos, principalmente. Ele tem a melhor interface gráfica, tá? É mais bonito de se ver, mas vocês vão reparar o seguinte, nem sempre o site mais bonito, mais interessante, tem um mapa mais bonitinho, é o melhor para a gente como montanhista. Né? Então, você olha lá, esse site mostra os ventinhos e tal, no planeta. Só que, você não quer saber o ventinho no planeta. Isso não te interessa. Te interessa saber se você vai chegar ao cume tal dia, como é que vai ter a previsão do tempo naquele determinado momento. Aliás, nem sempre o mais bonito interessa? Nem sempre não, quase nunca o mais bonito interessa. O que interessa, na verdade... O interessante é chegar no cume. Exatamente isso. Vamos lá. Quem falou essa, hein? Foi o Leandro, não? Fogo. Vamos lá. Então, e outro ponto importante também, uma diferença importante entre eles qual é a capacidade que você tem de verificar a previsão do tempo num ponto específico do planeta. De forma prática é o seguinte, tem site que você tem que digitar o nome do local. Eu estou em Lavrinha, São Paulo. Lavrinha, São Paulo é esse município aqui, né? Eu estou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é onde do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é enorme. Rio de Janeiro tem a Barra da Tijuca, pode estar chovendo, no centro da cidade está um sol aberto enorme. E
esses modelos matemáticos, todos eles levam em consideração essas diferenças geográficas. Mas nem sempre o site oferece para você a opção do picker, né, de você colocar lá um alfinete exatamente onde você está. O que adianta, por exemplo, eu acho que vocês todos devem pensar nisso, né? Entrou no site lá do Climatempo, que eu nem coloquei aqui, e coloca lá, previsão do tempo para o Rio de Janeiro, terça-feira. Sol. Tá, mas Rio de Janeiro aonde do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é enorme. Você está escalando de vez em quando, você perdeu uma escalada na Urca, está chovendo na Barra horrores e você perdeu a escalada lá. Então, esse é um ponto. A gente tem o Meteoblue, que é um site suíço, voltando aqui, né? O Meteoblue, que é um site suíço, ele é privado, tem um modelo próprio deles, é bem direcionado para a Europa. Tem o Meteorologics, que é suíço também. Aliás, quem se destaca nesses sites todos são a República Tcheca, por incrível que pareça, que é dono do Windiguru. Vocês conhecem o Windiguru? E o Windy.com. O Meteorologics é o site que hoje em dia eu acredito ser o mais completo. E eu vou falar um pouco do CPTEC, que é no Brasil. O Brasil usa um modelo que é mundial, que é o WRF, e usa o modelo BAN, que é o modelo brasileiro numérico. Tá? Ele é regional, e aí tem vantagens, basicamente, que são análises feitas por meteorologistas. Deixa eu ver se eu... Bem, vamos ao site, que eu acho que é o que interessa, né? Vou começar pelo Windy. Eu vou só pedir pausa, uma leve pausa aqui, só para eu poder... Eu vou abrir para vocês um site também. Essa barra está me atrapalhando aqui. Posso só aproveitar enquanto isso? Pode falar. Não, que você falou desses aí, eu pensei que você fosse também comentar sobre o NOAA. Então, o NOAA, ele bem, pode passar pelo NOAA também, tá? Mas o NOAA, basicamente, ele usa o modelo dele. O NOAA é norte-americano, tá? Na verdade, o governo norte-americano financia o NOAA, assim como tem o INPE aqui no Brasil. O NOAA, ele tem um modelo dele, vários sites usam o modelo dele, e quando você entra no site no NOAA, você tem a interface gráfica do NOAA. A gente pode passar por ali também. Deixa eu só dar um share screen. Porque durante um bom tempo, tempo atrás, na verdade, né, quando estava indo no Brasil, eu reparava que era bem comum, eu acho até engraçado que você falou do Windiguru ser do tcheco, porque eu reparava que, não sempre, mas era muito comum as análises, a previsão ser bem similar do NOAA com do Windiguru, mas às vezes quando eram bem diferentes. Então, o Windiguru usa dados do NOAA. A gente pode passar pelo Windiguru, vocês vão ver lá. O Windiguru usa dados do NOAA, que é o GFS. Aquele modelo, o GFS, é do NOAA. Tá? A gente vai olhar aqui, fica mais claro, basicamente, quando a gente começa a navegar no site. Vocês estão vendo o site por aí? Então, beleza. Deixa eu só mudar a janela aqui para não me atrapalhar muito. Então, vamos lá. Então, esse é o site do Windy, né? O Windy, você pode reparar, a interface gráfica dele é maravilhosa. Ele chega lá, você coloca vento, ele mostra a direção do vento, né? O site, acima de tudo, ele é bonito, né? E ele é fácil de utilizar, tá? Então, vamos lá, por exemplo, uma previsão do tempo no Rio de Janeiro. E aí, deixa eu só pegar meu roteiro aqui, porque aí a gente sai da apresentação, eu fico um pouco perdido, né? Então, a primeira coisa, quais são as diferenças entre os sites? Aqui no Windy, por exemplo, se eu quiser pegar a Restinga da Marambaia e colocar um pin aqui, né, um alfinete aqui para ver a previsão do tempo, ele vai dizer lá que o vento sopra 4 nós do norte na Restinga da Marambaia. Como é que funciona o site do Windy? Basicamente, ele tem camadas, tá? Esses layers todos, que eu vou escolher o que eu quero visualizar no mapa, né? Então, eu tenho lá, quero verificar a temperatura. Então, ele vai te dar a temperatura naquele exato local. 23 graus naquele exato local. E a gente tem uma outra barra aqui, que é a barra que indica quando aquela temperatura vai ser 23 graus. Então, às 21 horas, na Restinga da Marambaia, ele está dizendo que são 23 graus. Se eu apertar um play aqui, ele vai começar a modificar, digamos assim, o formato do site. Então, se eu quero saber no dia 26,
às 15 horas, com a temperatura que está lá, vai ser 22 graus. Se eu quiser verificar, por exemplo, como é que está, né, a gente vai falar sobre cada um desses itens, tá? A visibilidade na Restinga da Marambaia, dia 26 às 15 horas, são 11 quilômetros. Tá? Então, eu tenho vários layers aqui, e todos esses layers refletem, basicamente, informações que a gente vai ver em outro lugar, que é o meteograma, tá? Que é digamos assim, o mais importante dessa história inteira. Então, quando a gente começa a fazer a análise dos dados, eu vou colocar, por exemplo, aqui na barra de pesquisa, Capela do Jacu, que é onde eu estou, né? Bem, eu ainda posso acessar toda a barra de todos os layers que eu tenho aqui, né? Que eu quero visitar, ver, por exemplo, umidade, né, na Capela do Jacu. Eu ainda consigo visualizar com esse picker aqui que ele vai dizer, a umidade relativa do ar é 59%. E eu tenho essa visualização aqui, que é a visualização simplificada da previsão do tempo. E aí a gente tem todos os ícones, né, que esses ícones que indicam, né, como vocês estão falando, como vocês devem estar acostumados, né, em todas as previsões do tempo, né, se está meio nublado, se está parcialmente nublado, ou totalmente nublado, se está totalmente sol, etc. E a gente tem vários itens aqui que eu vou preferir falar com vocês, que eles se repetem no que é o principal para a gente, que é o meteograma. Tá? O meteograma, o que vocês analisando todos os outros sites, vocês vão verificar que é a principal ferramenta para a gente ter uma previsão do tempo mais apurada quando a gente quer ir para a montanha, escalar, vai fazer, né? Eu não sei se tem surfista aqui, a gente pode entrar até depois em outros detalhes, mas eu estou entrando mais no lado de cada montanha, que é o lado do meteograma. O que o meteograma faz? Ele basicamente dá quase todas as informações que a gente tem nesses layers aqui. Tá? Então a gente tem... Alguma pergunta? Não, então vamos seguir. Bem, então a primeira coisa que a gente tem no meteograma, o que é? Dia, né? E um quadro de horários divididos em 3 horas. Quase todos os meteogramas, em quase todos os sites, dividem nessa escala. Tá? Por quê? Os modelos de matemáticos rodam, geralmente, divididos em 3 horas. Então, tem modelos que rodam a cada 6 horas, tem modelos que rodam a cada 12 horas, tem modelos que rodam a cada 3 horas e assim por diante. Tá? Então, os modelos são entregues nessa fração. Então, aqui a 0 hora do dia 24, às 3 horas do dia 24, 6 horas e assim por diante. Tá? Aqui que ele te entrega é a temperatura. Repara, não tem temperatura máxima e mínima. A temperatura que ele te indica é a temperatura específica naquele lugar, naquele momento, naquele local, naquele momento, que é o quê? 12 graus. Então, às 3 horas da manhã vai estar 12 graus exatamente basicamente onde eu estou aqui. Tá? É o que o site indicaria que que ele está colocando. E ele te fala uma coisa chamada dew point. Vocês sabem o que é ponto de orvalho? Bem, ponto de orvalho basicamente é o ponto em que você tem tanta saturação de água na atmosfera em que você gera orvalho. O que isso, como é que eles chegam a esse ponto? Chegam através da temperatura, umidade relativa, etc. Mas no que ele interfere? Interfere principalmente na sensação térmica e na sensação de conforto que a gente tem. Se você tem uma temperatura muito alta, com uma temperatura de ponto de orvalho muito alto, o seu suor não evapora. Tá? Então, o dew point, basicamente, é isso. Ele vai te refletir um pouco em cima do conforto. Aí depois, se quiser, a gente entra mais nesse ponto. E aí a gente tem sobre a velocidade e direção do vento. Então, às 3 horas vai estar ventando do norte a 3 nós. E a gente pode mudar isso aqui. Né? A gente não está dentro de um barco. Então, a gente pode colocar lá em metros por segundo. Maravilha. Alguns lugares oferecem quilômetros por hora. Tá? E a gente tem 2 tipos de medida aqui, que é a velocidade do vento e as rajadas de vento. Tá bom? E aí a gente entra
na pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica, basicamente, para a gente que está aqui, não tem muita aplicação, né? Ah, pô, baixei agora a pressão atmosférica, estou me sentindo mal, etc. É mais para outras... Braga, Diga. onde você abriu esse meteograma aí? Estou no site aqui. Meteograma, depois que você coloca o picker, tá? Ah, tá. Depois que você indica onde está o picker, basicamente, né, você tem a opção de buscar você tem o basic lá no footer, tá lá no rodapé, Tá. tá bom? Pera aí. Ok. Vai, segue aí, não vou te atrapalhar, não. Deixa eu... Vamos lá. E aí a gente vê uma outra coisa que aí, bem, deixa eu pegar um lugar mais terrível aqui para ter uma visão, porque o tempo está tão bom por aqui. Vou pegar um lugar... Pô, terrível, pega Angra dos Reis, como é que é? Paraty chove, sim. Alto da Boa Vista. Chove direto aquela porra. Paraty chove mais. Agora eu que me perdi. Cadê? Vamos pegar aqui. Paraty, pronto. Paraty. Mas Paraty deve estar com tempo bom agora. Bem, já melhorou um pouco aqui. Já mudou um pouco para vocês poderem entender outros aspectos aqui na visualização, tá? E aí a gente vê o que começa a interessar para o montanhista, não só na temperatura, né, e vento. Então, passando para o nosso mundo, está indo para a montanha, o que interessa? Pô, vai ventar muito, é ruim. Né? Então, você está num ambiente mais extremo, que nem no Aconcagua, você não sai da barraca se estiver com um vento louco, alucinado. Né? Então, por mais que esteja um bom tempo, tem gente que sai. Talvez o Silvio saia. Mas, a velocidade do vento, por exemplo, interessa para a gente. E aí a gente começa a entrar no Cloud Cover aqui, que é o quê? Como é que a gente faz a leitura da precipitação. Estão vendo o ponteiro do mouse? Devem estar. A gente tem... Estão vendo aí, não? Sim. Tá, beleza. Então, o que a gente tem aqui, o que é? Nesse quadrante aqui, a gente vai ter o que basicamente mais interessa aqui, que é o quê? A cobertura de nuvens, a precipitação, a chuva de convecção e neve. Tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Bem, primeira coisa, a gente sabe que 99% também dos meteogramas dividem a atmosfera em 3 áreas, digamos assim, cobertura de nuvens. Nuvens baixas, nuvens médias, nuvens altas. Eu até coloquei aqui, vou até voltar para a apresentação aqui, que acho que é relevante para vocês. Stop share. E vou voltar aqui para a apresentação do PowerPoint, se eu achar. Cadê a apresentação do PowerPoint? Espera aí. Eu vou compartilhar a tela toda, que acho que fica mais fácil. Né? Eu fiz isso semana passada, cara. Era melhor me ver mexendo no computador do que cada hora ter que adivinhar onde que tem que ser compartilhado. Como é que é? Desktop 1, pronto. Então, vocês estão vendo aí já direto. E aí eu vou até colocar uma tela aqui para vocês olharem como é que são a divisão, digamos assim, de nuvens, tá? Aí aqui a gente vai olhar vai lembrar daquelas aulas de primeiro grau, segundo grau, não sei, que a gente estudava quais eram as nuvens e como é que era a formação das nuvens, tá? Então, a gente tem 3 tipos de nuvem, tá? Bem, tem primeiro a atmosfera é dividida em 3. Tá? E aí a gente vai, depois eu vou traduzir no que interessa para a gente lá. Mas a gente tem principalmente 3 tipos de chuva. Chuva frontal, chuva de convecção e a chuva estrato alguma coisa, que é basicamente a chuva que é formada com vento soprando numa base de uma montanha. Quando você tem a massa de ar subindo forçada pela geografia, você tem chuva, uma chuva fraca. Mas quais são as principais frentes de chuva? São aquelas frentes onde você tem deslocamento de massa de ar
quente subindo e formando a chuva, nessa chuva mais persistente que a gente conhece, que é o que os sites chamam de chuva. E a gente tem a chuva de convecção. A chuva de convecção que é, basicamente, o solo esquentando, a umidade subindo, chega a uma determinada altitude e ela desce, formada principalmente por cumulonimbus. Então, as nuvens, basicamente, são divididas em 3 áreas, né? Tem as nuvens altas, nuvens médias e nuvens baixas. E aí, voltando lá para o site, ele faz exatamente essa divisão aqui. Tá? Então, daqui para cá, eu tenho os quadrantes de nuvens médias, altas e baixas. Então, a gente sabe que em Paraty, segundo o modelo ECMWF 9 km, no dia 26, às 9 horas da manhã, a gente tem nuvens baixas, tá? Ou seja, abaixo de 2 km, tá? Com precipitação de chuva de 3 milímetros e chuva de convecção de 2 milímetros. Ou seja, vai chover e a gente vai ter aquelas nuvens baixas onde você não tem visibilidade total do céu. Tá bom? Então, e aí tem mais alguns outros detalhes que eles colocam aqui, que basicamente é FL300, FL180, FL100, que é flight level, tá? É a altura de voo. Então, aqui, não sei se tem aviador aqui, se tiver aviador o cara sabe ler isso melhor do que eu. Mas no site, para o que interessa para a gente, o que é? É fazer exatamente essa leitura. Deixa eu só voltar para o meu... Por exemplo, se você botasse no GFS, ia ficar muito diferente? Vamos lá, exatamente isso. No GFS, olha como é que tem. Você já começa a ter nuvens na camada mais alta, e você tem nuvens mais na camada baixa e média, e você tem mais precipitação. Vai ficar muito claro a diferença entre os modelos em outros sites que eu entrar, para vocês olharem que assim, muda muito. Tá? Muda muito mesmo. E assim, o que me deixa assustado só é que alguns sites, por exemplo, Climatempo, não diz qual modelo que ele usa. Você tem que acreditar, ponto, e acabou. Né? Então, e aí a gente tem umas brincadeirinhas no site do Windy, por exemplo, que podem ser úteis para quando você está planejando uma viagem. Né? Uma trilha, por exemplo, sei lá. Então, eu vou fazer uma trilha... Bem, primeira coisa, desculpa, vou passar só para uma outra coisa que que a gente chama de sounding, tá? Clicando com o botão da direita, a gente tem o sounding aqui. O que é o sounding? O sounding, ele vai te apresentar, deixa eu pegar mais para cá. Ele vai te apresentar a temperatura e o dew point, o ponto de orvalho, em diferentes altitudes. Tá? O que isso quer dizer? Tá? Basicamente. Bem, para quem voa, isso é interessante. Mas para quem está na montanha, isso também é interessante, dependendo da altitude que você vai estar. Tá? Então, esse é E aí a gente vai, depois, principalmente para quem está em alta montanha, você chega em 6 mil metros, você quer saber uma diferença. Alguns sites, por exemplo, que nem o Mountain Forecast, que a gente pode até passar por ele, faz uma leitura que é bem nesse esquema. E aí, o que a gente estava falando, outras ferramentas que a gente tem aqui. A gente tem, por exemplo, distância e planejamento de uma viagem. Eu posso dizer, por exemplo, que eu vou do ponto 1 ao ponto 2. Tá? Então, vou planejar essa viagem do ponto 1 ao ponto 2. Eu vou começar essa viagem no dia 28 às 13 horas. A minha velocidade é 3 km por hora. E ele vai te apresentar informação. Aqui não tem basicamente nada, porque só tem informação não tem nuvem, por exemplo, aqui, mas ele vai te indicar, por exemplo, de carro, né? Ele vai te indicar, por exemplo, lá a temperatura que você vai pegar ao longo daquele percurso. Deixa eu só chegar um pouquinho mais para cá para vocês poderem entender. Ou seja, eu tenho a elevação, tá? Que para isso eu não preciso desse site, mas ele vai dizer, olha, vou estar com 27 graus a 2 metros por segundo, rajada tal, ventando de tal lugar. Quando eu chegar num determinado momento, eu já vou ter céu encoberto a 23 graus.
Entenderam a ferramenta? Está clara? E aí, basicamente, é planejamento. Isso funciona mais para mar do que para gente que está em terra, tá? Bem, e aí, deixa eu pegar aqui o meu... A gente falou já de... Ah, sim. E aí a gente saindo daqui, voltando para Paraty, eu tenho uma ferramenta que é comparar os modelos. Tá? Nessa ferramenta do Wendy, que não é muito amigável, eu posso comparar o que ele vai dizer num determinado dia, cada modelo vai dizer. Então, por exemplo, o Meteor Blue... Eu perdi como você chegou nela. Tá. Depois que você abrir o meteorograma, você tem uma ferramenta aqui que é Compare. Tá? Tem o modelo que eu posso escolher. O Meteor Blue aqui eu não posso escolher o Meteor Blue porque ele não passa todas as informações, mas eu posso escolher o comparar. Então, essa ferramenta aqui, por exemplo, me dá a comparação, por exemplo, no dia 26. Olha que loucura. Dia 26 que a gente estava vendo lá. 26 às 9 da manhã, segundo o GFS, que tem a resolução de 22 km, e é do NOAA, tá, Leandro? A gente vai ter chuva, a gente vai ter 0,9 milímetros de chuva em Paraty. Tá? No centro de Paraty. E 16 graus. O SMWF, eu vou ter vento, não tenho chuva nenhuma e 19 graus. Se você pegar ao longo de um dia, por exemplo, olha quanta chuva eu tenho aqui, ó, 0,9, 1,2, 1, 0,6 e 0,2. E no modelo lá do Meteor Blue, que tem foco na Europa, eu tenho 2,8 de chuva às 15 horas, concentrada. Que modelo você vai acreditar no momento desse? Eu sou montanhista, planejei uma viagem, uma travessia lá em Paraty. Vou domingo. Que horas eu tenho que sair para estar dentro da barraca? Vou caminhar 4 horas. Então, repara o seguinte, se você for por um modelo, se você for começar às 6 horas da manhã, você vai pegar chuva o dia inteiro. Se você for acreditar, por exemplo, no Meteor Blue, você talvez, não vou ter chuva em nenhum momento, só vou ter chuva às 15 horas da tarde. Então, cada modelo ele apresenta dados diferentes a respeito daquela previsão do tempo. Tá? Então, a ideia é, num próximo site, a gente começar a olhar algumas diferenças. E aí a gente vê aqui o Meteor Blue, que errou não, né? Deu aquela previsão do tempo ali para Paraty. Então, vamos lá. Paraty. Primeiro ponto interessante é o seguinte, olha a interface gráfica do Meteor Blue. Eu não tenho mapa, tá? Eu não tenho picker. Aliás, eles até implementaram agora um picker, que eu quero botar exatamente naquele lugar, mas ele tem outras ferramentas interessantes. Ele te apresenta a previsão do tempo e tudo que a gente precisa saber, depois ele entrega. Tá? Então, eu vou colocar lá Paraty. Então, o que ele vai me entregar? Aquela previsão do tempo que a gente está acostumado a ver, temperatura, aqui ele te entrega uma coisa também que é o real feel, que é como sensação térmica. Sensação térmica que leva? Leva em relação a considerações como umidade, pressão, vento e etc. Tá? Então, a velocidade do vento, né? A velocidade do vento e das rajadas de vento, a precipitação. Que dia a gente tinha falado? Era dia 26. Ó, 26 de domingo. 26/8 está aqui a previsão do tempo já com chuva. Né? E aí a gente começa a ver outras informações. O Meteor Blue é legal, principalmente quando você está na Europa, que ele é um modelo muito dedicado à Europa, que ele te entrega também uma barra de previsibilidade. Ou seja, o quanto aquela previsão é confiável. Como confiável? Por exemplo, se você tem uma previsão do tempo que está indicando, por exemplo, variação de pressão muito grande, é sinal de que é mais difícil prever a temperatura, ter uma previsão do tempo geral naquele momento. Então, ele te indica barras de previsibilidade, que é isso aqui, ó. Muito alta, essa aqui, por exemplo, média, essa aqui é alta, tá?
Como é que funciona? Então, coloquei o nomezinho lá, vou ter a previsão do tempo como a gente conhece, tá? Clico lá bonitinho num determinado horário e ele vai me dar mais informações durante o dia. E ele também te indica que é o famoso Rain Spot. O que é o Rain Spot? O Rain Spot, lembra que a gente falou do modelo que é feito em quadrante? O quadrante desse modelo ele é de 30 por 30 quilômetros. Então, ele diz, dentro daquele quadrante, exatamente naquele ponto geográfico, como pode ser a distribuição de chuva. Então, a gente sabe que a chuva está mais a sudoeste no quadrante de 30 por 30 quilômetros. Bem, e aí o que tem de interessante quando a gente vai começar? Repara, todo site, né, pelo menos que a gente mais sério, tem um meteograma. E o meteograma ele é apresentado de várias formas em vários sites. Mas, reparem, ele vai ter cloud cover, ou seja, teremos no domingo, dia 26, nuvens baixas, aquelas nuvens altas, ou seja, é replicando praticamente. Não é um modelo Meteoblue, mas se a gente pegar o modelo GFS, a gente vai ter uma visão quase parecida. Repara, nuvem baixa, precipitação, um pouco de nuvem alta. Então, no dia 26, nuvem baixa, precipitação, um pouco de nuvem alta. Né? Velocidade do vento e etc. Então, qual é a ideia? É fazer com que a gente consiga ler, digamos assim, a previsão do tempo em vários desses sites. Deixa eu ver aqui que eu tinha anotado algumas coisas aqui. Falei de Rain Spot, falei de previsibilidade, falei de modelos. Os modelos são os horários dos modelos, eles indicam aqui. Aqui não está indicando o modelo que está sendo utilizado. Mas vamos lá para... a previsão do tempo. Logo no início, quando você chegou lá no início da página, estava lá. Se você quiser a opção multimodal, embaixo à direita lá. Multimodal, vamos lá. E aí o multimodal, a gente vai ter as variações da previsão do tempo em diferentes modelos. E aqui, para você ter uma ideia, olha a quantidade de modelos que a gente tem de previsão do tempo. Né? O que eu acho, por exemplo, de todos esses modelos? Daí vocês têm, eu posso passar depois o documento para vocês com uma especificação de cada um deles, uns links que falam de alguns deles. Alguns modelos desses, por exemplo, no Meteoblue apresenta, não interessam para a gente, por exemplo, que está no Brasil, na previsão do tempo do Brasil. Por quê? Porque eles são muito dedicados a outros locais. Como? A previsão do tempo, que é o NEMS, por exemplo, o NEMS são os modelos do próprio Meteoblue. Basicamente, eles têm uma resolução muito alta na Europa, ou seja, os quadrantes são muito altos na Europa, muito pequenos na Europa, ou seja, uma resolução muito grande, mas para o planeta, para o global, eles começam a trabalhar com 50 por 50 quilômetros, e aí já não começa a interessar muito, sem contar que nem todos os modelos têm acesso a todos os dados. O modelo europeu, eu vou passar depois um link para vocês, acabei não colocando na apresentação, ele é o modelo que tem a melhor previsibilidade, tá? Ele tem maior índice de acerto nos dados. Por quê? Ele tem maior fonte de dados, ele tem um bom algoritmo e uma resolução bastante apropriada. Aí você pega aqui as linhas, né, indicam cada um dos modelos. Aí você vai olhar, por exemplo, uma linha dessa aqui que é azul clara, é o GEM, que eu não conheço, não sei exatamente de onde é que é esse modelo. Mas você vê qual é a temperatura que o cara coloca lá. Vai fazer, sei lá, 5 graus em Paraty. Né? E aí você vê a diferença com que eles apresentam. Então, de acordo com o site que você vai entrar, e de acordo com o modelo que ele te apresenta, ele pode acertar mais ou menos. Tá? Ou para o local que você está indo. Estou indo escalar na França. Então, vou pegar um modelo francês. O cara já considerou tudo que é microclima, todas as variações para aquele local. E ele tem mais fontes de dados que qualquer um outro. Tá? Então, aqui indica qual é a previsão do tempo de cada um deles, a velocidade do vento. A velocidade do vento, por exemplo, no modelo NNM, aqui. Olha isso, com consideração aos outros. Tá?
Direção do vento, então, é mais alucinada do que qualquer outra coisa. Tá? E aí ele fala um pouco sobre cada um dos modelos. O NEMS é tudo modelo do próprio Meteoblue. Tá? Qual a resolução do modelo, qual é a previsão do tempo, ou seja, ele consegue, né, prever daqui a 72 horas, 180 horas, seja o que for, e qual é o foco dele. Então, o foco dele, por exemplo, o NEMS é global, 30 km, 180 horas, o NEMS 30. Né? Ele tem 2 modelos rodando aqui. Ó, NMM, né? E outros modelos que nem o GFS, que é do NOAA. Tá vendo, Leandro? Como eu falei para você, todos esses modelos são do NOAA. Se você entrar no WindGuru, ele usa exatamente esses modelos. Tá? O Icon, que eu falei para vocês, que é um modelo alemão. Tá? Então, tem modelos franceses e etc. Tem um modelo também canadense, tá, olhando? Não esqueci de você, não. Depois eu vou entrar num site aqui e a gente vai olhar. E a outra coisa é o que eles implementaram agora há pouco, que é o Weather Maps. O que é o Weather Maps? É uma ferramenta mais parecida com o Windy. Ou seja, você tem um pickerzinho lá, ele só é lento. É bonitinho, né? Você navega, ele vai dizer a velocidade, etc. Umidade relativa, vai te dar uma barra lá embaixo também das datas, né? Vai fazer exatamente o que os outros sites fazem. Depois, se quiserem aprofundar, porque senão vai ficar muito longo também, que a gente já está falando há quase 1 hora aqui. Mas a questão da visualização de mapa, então, na minha opinião, é mais firula do que qualquer outra coisa. Porque é interessante você ver a movimentação e tal, mas assim, quando você olha o meteograma, acho que é mais prático para você fazer a avaliação. Né? E aí a gente vai num outro site, que é o Meteorologics. Bem, primeira coisa que eu vou falar do Meteorologics é o seguinte. Ele é um site que não é muito amigável do ponto de vista de interface. Tá? Ele não tem aquele picker. Você tem que dizer onde você está. Né? Ele vai achar a sua localização ou pelo, né, você compartilhando onde você está pelo GPS. Ele não tem aplicativo. O Meteoblue tem aplicativo, o Windy tem aplicativo. Tá? Mas aqui, por exemplo, estou lá em Lavrinhas. E eu vou achar lá, Lavrinhas, São Paulo. Ah, não, a gente está trabalhando com Paraty, né? Paraty. Ok, então Paraty só tem um, já achou direto. E aí, o que ele faz? Eu posso navegar, né, pelo site, vendo Lightning, posso verificar imagens de satélite, observações, etc. Ou posso navegar por aqui, tá? Essa navegação aqui é mais amigável para vocês que qualquer outra coisa. Então, além da previsão do tempo, que ele vai te indicar, né, da previsão do tempo que a gente conhece, né, com a probabilidade de chuva, etc., a gente tem várias coisas legais aqui. Tá? Então, a gente tem o Forecast Overview, que é o que a gente estava... Eita. Lavrinhas não, pessoal, desculpa. Paraty. Né, que é o que a gente estava olhando. E aí a gente começa a ter outras coisas mais interessantes para a gente poder visualizar, ou por aqui ou pela barra lateral aqui. Tá? Então, primeira coisa é o seguinte, são os meteogramas em alta definição. O que ele te indica aqui? Ele vai indicar vários modelos disponíveis para você comparar o meteograma. E vai te dar exatamente aquelas informações que a gente viu em todos os outros lugares. Tá? Então, peraí. Braga, eu preciso fazer uma pergunta. Milone. Diga lá. Agora tu já está em outro site, eu nem vi um, você já passou para o Meteorologics?
Eu passei pelo Meteo Blue. Se vocês quiserem, eu volto No pro Meteo Meteo Blue. Blue eu abri, mas mal vendo. Beleza. Esse aí eu Meteo Blue gostei. E é o agora você está no Windy. Logix. Isso. Agora eu tô no Logix. Agora, de novo, eu pergunto. O Logix, você falou que ele é mais europeu. Não. O Meteo Blue é mais europeu. O Meteo Blue, o que Tá. acontece com o Meteo Blue? Tá? A diferença entre os sites. O Windy, ele foi um site em que a melhor coisa do Windy é a interface. Ele usa poucos modelos, ele basicamente usa o modelo europeu e o modelo americano, que é o GFS, e usa o SMWF, para mostrar a previsão do tempo. O Meteo Blue, ele é um site, é uma empresa que tem o próprio modelo de previsão do tempo, ou seja, eles têm um supercomputador, eles têm um algoritmo próprio, eles coletam todos os dados, eles rodam o modelo e eles indicam dentro do site deles a previsão do tempo dentro do próprio modelo. E, adicionalmente, também mostram a previsão de tempo de outros modelos. Tá? Aí, quando eu vou para o Meteorologics, qual é a vantagem do Meteorologics? O Meteorologics não tem modelo nenhum, eles não fazem nada. O que eles fazem, o que é? É colocar o máximo possível de informação de todos os modelos no mesmo lugar. Tá? Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, aqui eu posso escolher qual modelo eu quero visualizar. Tá? Então, eu tenho o modelo, como eu falei para vocês, o SMWF tem modelos diferentes, com resoluções diferentes. Tá? E aí eu acho, se não me engano, ele coloca, bem, não aqui, mas depois eu mostro para vocês a especificação de cada um deles. Tá bom? Então, por exemplo, eu quero verificar a previsão do tempo em Paraty pelo modelo SMWF, está lá, ó, bonitinha a previsão do tempo que a gente precisava. Né? Ou seja, no domingo, como a gente falou, né? Como o Windy está indicando lá. Né? Paraty, deixa eu botar aqui de novo Paraty. Se eu pegar Paraty e olhar essa interface aqui e comparar com a interface do Meteo Blue vai dizer, olha, às 6 horas, né, a gente vai ter chuva. Ele vai te dar mais informações. Ele te dá a temperatura, te dá o dew point, como eu falei para vocês, que é o ponto de orvalho. Tá? Aí depois te dá o vento, depois te dá basicamente a luz do sol. Tá? E ele te diz que é a luminosidade, né? Quando tem muita nuvem, tem pouca luminosidade. E depois ele te dá o cloud cover. O cloud cover é reflexo lá das nuvens altas, nuvens médias e nuvens baixas. Aliás, uma coisa que eu esqueci, desculpa de falar para vocês, aqui no site, é o que a gente chama de Cloud Base, que eu acho que não está. Cloud Base ele fica aqui embaixo. Acho que só no AirGram talvez tenha. Ou só no SCWF, tá certo. O GFS não apresenta. O que é o Cloud Base? Está aqui embaixo, tá? Cloud Base. É a altura visível, sem nuvens, do solo até chegar à primeira nuvem. Tá? Então a gente sabe que no dia 26 ao meio-dia, as nuvens vão estar a 8.300 metros. Às 15 horas, vão estar a 900 metros. Rafa, Oi. essa altura não é a altura da nuvem, da altura da nuvem em relação ao solo? O Cloud Base para que é usado isso? Por exemplo, vou voar de helicóptero. Qual a visibilidade que eu tenho? Qual é a altura que eu tenho que voar de helicóptero para voar abaixo das nuvens? Ah, tá. Porque eu estou acostumado com só saber a altura das nuvens, não em relação ao solo. Eu entendi Não, agora. então, você tem, no modelo SMWF, você tem o Cloud Base, que chama. O que é o Cloud Base? Além de ele entregar para você qual é a composição de nuvens na atmosfera, ele também te entrega qual é o Cloud Base, ou seja, a altura que você tem do solo até as nuvens. E aí é muito louco, eu fui até pesquisar, porque eu falei, pô, mas calma aí, rapidinho, aqui está dizendo que tem 8.300 metros do solo até as nuvens, e aqui está indicando nuvem baixa. E aí existe um descompasso entre os modelos, tá? Entre a leitura dos modelos no Windy.
Ou seja, ele te diz que tem nuvem baixa, mas ele fala para você que a nuvem está a 11 mil metros. Ou seja, não tem muito sentido, né? Mas isso é o que todo mundo reclama especificamente desse aplicativo, que existe um descompasso na leitura. Mas vamos lá. Então, voltando ao Meteorologics, ele vai te entregar um meteograma, né, um pouco mais divertido, mas com todas aquelas informações. E de vários modelos. Né? Todos eles apresentam com vários modelos. Né? Então, se alguém tiver dúvida, né, de como ler o meteograma, levanta a mão aí e fala que a gente, né, eu repasso aqui. Mas, basicamente, o que é? Ele vai te entregar vários modelos diferentes. E o legal dele, o que é? Ele te entrega, inclusive, a leitura de vários modelos comparados. Então, ele tem todos esses modelos que podem ser mostrados para você poder visualizar as informações. Cadê aqui? Eu me perdi. Está aqui. Ó. Então, você tem a temperatura, você tem pressão, você tem precipitação, ou seja, 26, né? Quem indica que vai ter chuva ou não tem chuva. Vento, rajada de vento. Né? Então, ou seja, o que é o legal do Meteorologics? Ele te apresenta a previsão do tempo de quem você quiser olhar. Tá? Aliás, ele inclusive vende a previsão de algumas previsões de tempo que a gente não consegue acessar de graça aqui. Né? Então, tem previsões de alta resolução que você pode pedir por aqui. Né? Então, agora, o que a gente vai entrar aqui, lembra que eu falei para vocês das previsões em conjunto? Todas as previsões eram determinísticas e a gente tem previsão em conjunto. O SMWS... Oi. Só um minuto. Você tem o bate-papo aí? Você consegue chegar? Tem uma pergunta aqui. Eu meio que escondi, porque como eu estou no notebook e a tela é pequenininha, deixa eu olhar aqui. Chat. Vai falar do novo, boa noite, apesar do nascer do sol na montanha. Sim, então vamos lá. Boa noite. Para observar o nascer ou pôr do sol na montanha, tem algum desses 3 níveis de nuvem para prestar mais atenção? Ou qualquer tipo vai atrapalhar a observação? Então, aí depende da altitude que você está. A gente pode até fazer um exemplo. Passar por um exemplo aqui. Reparem o seguinte, tá? A altura das nuvens aqui que ele coloca não é relativa ao solo, tá? É relativo a onde a pressão atmosférica, a gente tem a pressão atmosférica do mar. Isso pode, ou seja, eu posso ter nuvem num lugar onde nem dá para ter nuvem, digamos assim. Né? Mas, basicamente, respondendo a pergunta. Aqui, por exemplo, a gente vai indicar, por exemplo, que se eu for pelo Cloudbase aqui, para você ver o pôr do sol e nascer do sol, na linha do horizonte, as nuvens devem estar acima da linha do horizonte. Esse é um ponto. Se você está vendo o nascer do sol, que está vindo atrás de uma montanha, por exemplo, mais próxima, aí é outra coisa. O que eu sempre sugiro para todo mundo que quer ver o amanhecer do sol e o pôr do sol, porque eu sugiro não, né? O que eu escolho para mim? É ter o céu completamente limpo. Ou quando o céu, acho que mais bonito para ver o amanhecer, para fotografar, é quando o céu ele não está totalmente coberto, mas você tem alguma nuvem na camada média. Por quê? Porque dá mais textura no céu. Então, dá aqueles raios, né, que são mais avermelhados, mais amarelados, etc. Mas o melhor para ver o pôr do sol é com céu limpo. O amanhecer do sol e o pôr do sol é com céu limpo. Tá? Desse jeito aqui, por exemplo, com nuvem baixa, é impossível. Você consegue ver também com nuvem muito alta, que não tem no caso aqui. Depois talvez a gente escolha um lugar para verificar. Quando você tem uma camada só superior, você consegue ver também. Tá, mas nuvem baixa nunca. Nuvem baixa é aquela nuvem que já está, ou seja, no meio da montanha. 300, 400 metros você tem nuvem. Não sei se respondi a pergunta. Se não respondi, eu vou ficar de olho no chat aqui. Beleza. E aí a gente vai para o forecast aqui, que a gente chama
voltando lá, pessoal, quando eu falei lá de... Deixa eu voltar aqui na apresentação, no PowerPoint. Dos modelos, que a gente pode fazer análise determinística ou análise em conjunto. Esse slide ficou meio ruim de olhar. Quando a análise pode ser em conjunto ou pode ser determinística, a análise em conjunto, que é a Ensemble, esse site aqui, o Meteorologics, entrega, por exemplo, um modelo da própria CMWF, que é um Ensemble. Eles não rodam com muita resolução e não rodam muitas vezes ao dia, porque consome uma capacidade computacional muito grande, né? Então o slot lá para o cara rodar no computador é muito alto. Mas o que ele diz? Ele começa a dizer qual é a probabilidade de você encontrar determinada temperatura em determinado momento. Tá? Então a gente sabe que 90% de chance de... Aí são os percentis, né? Mas o que ele faz? Ele imputa dados diferentes no sistema, variáveis diferentes no sistema, para ter possibilidades diferentes naquele momento. Tá? Eu acho que digamos assim, é muito para quem está na montanha, né? Eu acho que não sei se talvez para agricultura, para outra aplicação seja importante, mas ele também entrega nesse modelo. E aí, deixa eu ver aqui, e aí Model Charts aqui, depois que sair essa senhora que está aqui na... por exemplo, aqui, ó. Já as tabelas dos modelos, por exemplo, eu não consigo acessar, são pagas. Deixa eu ver se tem alguma que não é. Basicamente, a resposta de cada um dos modelos. Tá? Mas eu acho que aqui você vai ter a interface gráfica mostrando aquilo que a gente vê lá no Windy, tá? Mas para outros modelos. E aí, pessoal, deixa eu ver o que a gente vai entrar. Outras coisas interessantes aqui que a gente pode entrar. Esse site, por exemplo, ele oferece imagens de satélite, tá? Dizendo, inclusive, qual é a fonte satélite. Esse aqui é o Ghost 16. E aí você consegue, inclusive, rodar as imagens de satélite lá no... Não sei se minha internet é rápida o suficiente. Eu confesso para vocês, pessoal, que assim, é meteorologista que sabe fazer a leitura de análise satélite, que é análise sinótica, né? O cara vai fazer análise dessas... Que aí é o que o CAE vai chover faz. Né? Ele diz, olha, está vendo uma corrente do sul do Brasil, uma massa de ar frio que vai convergir com uma massa de ar quente, pode gerar uma zona de instabilidade lá por Porto Alegre, etc. Então, esse é o papel do meteorologista quando faz essas análises. Tá? Então, acho que eu nem vou entrar nisso aqui para a gente não poupar muito tempo, mas é legal que nesse site você tem tudo. E aí, a gente vai entrar aqui num outro site, que é o CPTech. O que é legal do CPTech? O legal do CPTech é que ele é brasileiro, né, e ele leva em considerações coisas só do Brasil. Quando ele principalmente... A previsão do tempo dele é exatamente como a previsão do tempo de outros lugares, que vai ser baseada num modelo, e esse modelo vai te dar a previsão do tempo num determinado ponto. Tá? Então, você quer buscar por Paraty, ele vai te dar a previsão do tempo em Paraty. No dia 26, ele tem 5% de probabilidade de chuva. Vamos ver se ele... Aqui tem a legenda. Previsão completa. Eita. E ele não te passa muito mais informações, né, que a previsão do tempo que a gente está acostumado a olhar lá. Agora, ele também tem o meteograma.
que eu preciso achar nesse negócio aqui, que é o meteograma. E aí o meteograma antigo deles ficou durante muitos anos esse aqui. Eles implementaram um novo modelo que é mais bonitinho, que é nesse formato aqui. Então vai te dizer, vai falar para você a temperatura, precipitação 0, umidade relativa, vento, etc. Tá? O que é legal, cobertura de nuvens, já eles entregam a cobertura de nuvens num formato diferente. Tá? Ou seja, a interface dele, na verdade, o problema do site é a interface dele, que não é muito amigável, e o modelo, tá? Ele te entrega alguns modelos. Então, o modelo lá, por exemplo, WRF, e aí te fala lá, modelo de 24 horas, não sei o que mais e tal, mas a análise do modelo é muito complicada. Mas o legal o que é? Que volta e meia você encontra no site informações que são avaliações dos meteorologistas. Então o cara conhece o Brasil, sabe o que tem de microclima, sabe o que esperar, e o cara vai te explicar um pouco do que pode ser esperado. Olha, vem aí uma zona de um período de instabilidade, está chegando uma massa de ar frio do sul, uma massa de ar frio, uma massa de ar frio do sul, então a gente vai passar por tanto tempo. Então, assim, esse tipo de análise é legal dentro do CPTEC. Agora, o que eu aconselho para todo mundo que está lá? Eu pessoalmente, né, e aí eu não sou meteorologista, mas eu pessoalmente, o que eu faço? Eu uso as previsões do tempo com base em meteograma, tá? Então, comparando todos os modelos. Então, eu sei que se eu vou para Serra Fina, que é aqui em Lavrinhas, ninguém vai agora porque está fechado, etc. Mas se eu vou para Serra Fina e Lavrinhas, o que eu vou fazer é avaliar, cadê o... Não rodou. É avaliar os meteorogramas, tá? Talvez até o meteograma, por exemplo, em conjunto de 10 dias. Por quê? Se eu tenho alguns modelos, que nem o GFS e o modelo e o SMWF, indicando alguma coisa que não me interessa, eu não vou para fazer a viagem. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, a previsão do tempo é maravilhosa nos próximos dias todos. Tá? Se a gente voltar para o Windy, que já ajuda bastante, então, por exemplo, se eu vou lá para Lavrinhas, Capela do Jacu, que é o bairro dentro de Lavrinhas, eu já sei que eu posso programar uma viagem, por exemplo, nos próximos 3 dias, que a possibilidade de chuva é mínima. Nenhum dos dois modelos te indica uma possibilidade de chuva. E para quem queria tirar foto, por exemplo, já sabe lá, olha, às 18 horas, por exemplo, lá no pôr do sol, no dia 26, você provavelmente não vai conseguir tirar foto. Tá? Bem, pessoal, eu acho que é isso. Não sei se vocês têm outras dúvidas, se vocês querem entrar em outro site. Tá? Eu acho que vale a pena a gente entrar num site legal aqui, que é o Mountain Forecast. O que o Mountain Forecast faz? O Mountain Forecast, basicamente, ele só muda a interface, tá? Do que a gente tem nos outros sites para o montanhismo. Ele pega um modelo, que é um modelo, acho que tem alguns modelos, né? Então, ele acaba pegando alguns modelos lá da Índia, a pessoa que vai subir os Himalaias, etc. Mas ele separa esses modelos, são regionais, focados em áreas de montanha. E junta para todo mundo a posição geográfica das montanhas mais conhecidas, passando informações sobre a montanha. Então, o cara tem uma fotinha da montanha, né? Climbing notes, né? As notas de coisa. Mas o que ele faz? Eita, foi mal, pessoal. O que ele faz? Ele vai te entregar exatamente as mesmas informações que a gente vê naqueles outros
nos outros sites. Aí ele te indica, por exemplo, freezing level, etc., mas que, não, né, que é a temperatura de congelamento, que é relevante para quem está numa montanha, porque ele sabe lá, pô, estou no Himalaia, qual a temperatura de congelamento? A temperatura de congelamento é a partir de 4.500 metros. Mas o resto das informações todas, são todas... O cara vai pegar um modelo, escolher um ponto, e aí o ponto ele tem gravado todas as montanhas e vai te entregar a previsão do tempo. O que é importante para quem está na montanha? Direção do vento, se tem visibilidade, né? Se você tem nuvem ou não tem nuvem, a temperatura naquele espaço do dia, repara que ele coloca, né? Separa o dia só em áreas de 8 horas, então por isso você tem a máxima e mínima, ou seja, em 8 horas a máxima, dentro daquele espaço de 8 horas, a máxima é essa e a mínima é essa. Então, e aí faz o quê? Faz a previsão exata na altitude daquela montanha. E é isso. Tá? Esse é e aí tipo, dá mais coisinhas, você pode ver lá uma informação da montanha, climb notes, etc. A gente vai publicando as coisas, o ponto geográfico onde ela fica, etc. Mas previsão do tempo mesmo é isso. Pessoal, alguma pergunta? Eu acho que é isso. Vocês querem entrar em algum outro site? Eu tenho. Então, o Mountain Forecast não leva em consideração o microclima, é isso? Não, o que ele faz para levar em consideração o microclima é, se está indo para o Himalaia, ele usa o modelo indiano e as bases indianas para usar no Himalaia. Mas você está escalando, tá fazendo alguma coisa, por exemplo, aqui no Brasil, ele não leva em consideração o microclima. Ele simplesmente vai pegar um modelo GFS, eu não sei qual modelo eles usam, daí procurando, eles não divulgam, eles divulgam que usam vários, tá? Mas o que eles fazem, o que é? É simplesmente pegar para você lá e te entregar naquele modelo, exatamente como todos os outros pegam. Tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, comparar com o GFS aqui. Vamos lá, tentar ver qual modelo eles usam. Eu tinha usado aí um tempo aí no Brasil, tentei usar, eu não gostei não na época. Então, Pedra da Mina. Assim, eu acho que nem quem está no Himalaia usa essa porra. Quem está no Aconcagua também não vai usar. Entendeu? Vai usar alguma coisa local lá. Então, por exemplo, ó, Pedra da Mina. Se eu for aqui, pro Windy, né? E digitar Pedra da Mina, que ele tem Pedra da Mina, Espanha. Cadê o diabo da Pedra da Mina? Tem muita Pedra da Mina. Fala outra montanha. Vamos botar aqui. Pedra da Gávea. Pedra da Gávea. É porque eu achei essa porra. Então, Pedra da Gávea. E eu for lá para o Mountain Forecast e pedir Pedra da Gávea, vamos comparar aqui o que ele vai dizer para você. Vamos pegar pelo dia 25. Vamos pegar o dia 26, que ele indica que pode ter alguma precipitação. Vamos ver o que o pessoal fala aqui no dia 26 na Pedra da Gávea. Dia 26 pode ter alguma precipitação. Mas se você pegar lá na Pedra da Gávea, fizer um zoom, cara, é impressionante como tá lento esse negócio. Espera aí. Você tá na roça, cara. Para de reclamar. E você clicar, cacetada, aqui na Pedra da Gávea, com o picker aqui, espera aí, aqui, filhote. Foi mal, galera, estou no meio da roça e nem sempre funciona a internet bem aqui. E se eu pedir o sounding aqui, o que é um sounding lá, né? Como eu falei a vocês, a temperatura, né? Ele vai entregar o quê? Espera aí, calma aí, galera. Eita. O que ele entrega aqui? A temperatura, né? Em cada altitude. O que esse modelo faz lá do Mountain Forecast? É fazer exatamente isso. É pegar a temperatura que ele vai colocar aqui do lado. Às 700 metros é 0 metros. Tá?
Então, ele sabe que no topo da montanha tem 700 metros e na base da montanha tem 0 metros. Ele simplesmente vai traduzir cada uma dessas coisas. Então, tem mais 700, né? Mas é basicamente isso, tá? Então, assim, eu acho pobre a informação, eu acho a interface ruim, né? Eu acho legal para você olhar lá, que de repente o cara botou uma nota, né, sobre a escalada, etc., mas eu acho muito pobre. Mas é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Uma pergunta. Aquela temperatura de orvalho e Sim. a umidade relativa do ar, como é que eu leio os dois juntos? Então, a umidade relativa do... Não, então, a umidade... O que a temperatura de orvalho te entrega o site já te entrega... Desculpa, só ligar o carregador aqui. É Milton perguntando, é isso? Isso. Milton, assim, a umidade relativa do ar, o que o site te entrega com a temperatura de orvalho já é um compilado considerando a umidade relativa do ar, a pressão atmosférica e a temperatura. Entendeu? Então, assim, como fazer a leitura dos dois juntos? Não sei se você entendi a sua pergunta. O que eu faço, normalmente, é só separar... Diga. Não, eu tenho a umidade relativa. Se eu tiver mais essa informação, eu ganho alguma coisa? Não, você ganha, na verdade, da diferença do spread que você tem entre a temperatura e a temperatura de orvalho. Ah, tá. Tá? Então, é isso que você vai considerar. Ou seja, se eu estou a 20 graus e a temperatura de orvalho é 18, o ambiente está insuportável. Se eu estou a 30 e a temperatura de orvalho é 18, não é tão insuportável. Ah. Entendeu? O spread entre a temperatura que você está e a temperatura de orvalho é muito importante. Agora, tem outra consideração. Quanto maior a temperatura de orvalho, pior naturalmente, porque a temperatura do corpo é 36 graus, né? 36,5. Então, quanto maior a temperatura de orvalho, pior de qualquer maneira. Porque, basicamente, se você... A ideia aqui é que você, quando a temperatura é mais baixa, qualquer suor que você tenha é transformado em evaporação e te dá uma sensação térmica boa. Se a temperatura do ambiente está muito alta e a temperatura de orvalho é muito alta, você sua, você não tem evaporação. Então, o que você tem? Você começa a suar, ficar molhado. Tá? E é uma sensação... Depois eu passo para você, o pessoal faz até em alguns estudos não, né? Algumas coisas para explicar como funciona, uns comparativos. Olha, se tiver 25 graus e a temperatura de orvalho tiver 20 graus, é desconforto de você passar mal. Ele explica lá cada uma das sensações térmicas que você tem. Sim. Então, assim, é basicamente o primavera, verão no Rio de Janeiro, né? Porque exatamente. Exatamente isso. Lógico, aí se você considerar também a umidade, porque a temperatura de orvalho já leva em consideração a umidade, né? Então, eles já sabem o seguinte, eu arrisco dizer que se você tem uma pressão atmosférica muito alta, com uma umidade relativa do ar muito alta, a temperatura de orvalho é muito alta. Basicamente, a temperatura de orvalho qual a capacidade que você tem do ar carregar molécula de água em que temperatura. Tá? Ok. Mais alguma pergunta? Você, Matheus, falando aqui, acho que você não me conhece, sou do CBM que ainda está interrompido. Você usa o RedMatch para alguma coisa? Desculpa? RedMatch. RedMatch é um site dedicado para aviação. Cara, não uso, cara. Eu confesso que eu acabo usando esses... Eu não conheço. Eu vou até depois entro para poder dar uma estudada. Tá, porque... É que eu sou aviador e você estava falando de nowcasting, apesar de eu nunca usar esse termo, a gente interessa muito o prognóstico e a situação atual, né, ou imediata. E o que eu acho legal dele é porque ele mostra, e o problema é que isso está codificado, então tem uma curva de aprendizado aí, mas ele mostra se a sua área de interesse está perto de um aeroporto,
você consegue saber, por exemplo, daqui a 30 minutos, daqui a 1 hora, ou então a partir entre 8 horas da noite e 9 horas da noite vai estar assim, depois vai estar assim. Eles têm mais essa pegada de do que seria aquela parte. Porque isso é vital, né? E assim, isso é disponibilizado gratuitamente. Sim, mas né, nesse site, o Nowcasting, por exemplo, aqui, por exemplo, se você pegar a previsão do tempo, vamos botar lá, Pedra da Gávea, e você pedir 1 hora forecast, ele, por exemplo, vai cobrar você. Entendeu? Isso, né? Então, grande parte do site, quando você pede o Nowcast de 1 a 4 horas, eles cobram, são pagos. Depois eu mando mensagem a você, dá mandar mensagenzinha, eu queria ver até qual site é. Se for gratuito, sempre é muito bom. Né? É gratuito, sim. É o que a gente usa como padrão assim, na aviação. Redmet.air, que é da aeronáutica, .mil.br. Legal. Depois eu mando. Escreve aí no chat, Matheus. Vou mandar aqui. Peraí. Eu tô no tablet também. Deixa eu ver se tem algum outro site aqui que seja interessante. Eu escrevi alguns aqui. Alguém Braga, quer... Diga. Que horas normalmente você consulta os sites aí para a gente saber a hora que deve ligar para você? Mas depende para onde você vai. Só se você for para o mesmo lugar que eu, né? Não, cara. Assim, acho que com o que eu passei aqui, cara, dá para todo mundo ter uma ideia melhor de como consultar, fazer a consulta. Por quê? Porque depois você sabe ler um meteograma, eu não sei se ficou dúvida para alguém. E aí pode ligar, pode falar qualquer coisa, mas você sabe ler um meteograma, por exemplo, você lê o meteograma em quase todos os sites. E aí a diferença qual é? É você saber talvez qual o modelo mais apropriado. Eu acho que, no geral, os modelos do SMWF são os modelos mais acurados, são os modelos que a gente tem uma confiabilidade maior. Tá? Agora, salvo muito engano, enfim, o documento lá da FEMERGE diz que a guia, inclusive, para pegar o certificado de guia, você deve ser capaz de ler uma carta sinótica, né? Que é justamente o que você falou, os meteorologistas e tal, não sei o quê. Isso é bem... Eu acho, assim, tem uns itens ali naquele documento bem surtados, assim, mas isso é outra discussão. Uma é isso, né? Porque, basicamente, tem muito meteorologista que está acostumado com um aplicativo hoje em dia que já não lê perfeitamente uma carta sem nenhum... Na carta sinótica, cara, eu acho que dá uma abrangência maior do tipo... Bem, eu posso estar errado, tá? Mas a analogia que quando eu penso em carta sinótica é aquela coisa. Eu estou com um GPS, eu estou olhando, vou começar a navegar pelas estrelas, sabe? Então, assim, são duas funções diferentes, mas assim, acho que não dá para planejar uma viagem, por exemplo, com uma carta sinótica. Eu não consigo imaginar isso. E nem com uma previsão do tempo do tipo, olha, está vindo uma massa de ar frio, talvez nos próximos 10 dias a gente tenha alguma precipitação. Então, assim... A tua comparação é boa, mas ao mesmo tempo é o seguinte, o GPS e o mapa, né? Pô, você tem que viajar, você tem que confiar tem que saber ler um mapa, porque não dá para confiar no GPS. Agora, a carta sinótica, você já passou por algum processo eletrônico, então aí já esse argumento é meio maluco, né? Perfeito. Eu acho assim, cara. O cara precisa aprender, acho que todo mundo precisa aprender a usar todas as ferramentas que se tem. Carta sinótica, cara, acho loucura. Se a gente abre aqui, por exemplo, lá no CPTEC, tem sempre a análise sinótica, que eu acho que é Brasil, não tem nem regional. Se for procurar lá, tem aqui, ó. Previsão climática. Ondas, previsão numérica, que é insano. Em algum lugar você acha a previsão sinótica. Eu acho insano. O legal deles é isso aqui, cara. São os informativos onde o próprio meteorologista traduz... Aqui, a análise sinótica está aqui. Ó. Quando você tem alguém para fazer a leitura, mas é uma leitura muito macro, entendeu? Na sexta-feira, uma frente fria começará a avançar sobre o sul do Brasil. O avanço da frente irá provocar temporais isolados. Cara, não consigo viajar pensando que vai ter um temporal isolado em algum lugar.
Entendeu? Então, assim, cara, tem que usar as ferramentas, é importante, acho que todo mundo tem que entender alguma coisa, mas tem uma coisa legal para vocês, que é curiosidade, pra vocês olharem aqui. O nosso amigo de aviação deve saber bem como funciona. E sabe como funciona um airgram, por exemplo? Esse airgram, o que ele faz? Ele carrega a parte do meteorograma que fala sobre, né, a chuva de convecção, chuva e o mapa de nuvens, mas ele fala também sobre a velocidade do vento em cada camada, né, da atmosfera. E é engraçado que o que quer dizer cada um desses tracinhos aqui? O tracinho ele indica, né, da parte de trás para frente, ele indica a velocidade do vento. Cada traço grande são 10 nós por hora e o tracinho pequeno é 5 nós por hora. Então, o triângulo acho que é 50, se não me engano. É 50? O triângulo é 50. Não, o triângulo lá em cima, mas aí já é quase jet stream. Então é interessante. Bem, o que a gente vai... No meio de montanha, acho que vai ser meio difícil, porque é mais fácil a gente pegar aqui no meteorograma e falar, olha, o vento vai ser 3 metros por segundo. Eu não estou achando quilômetro por hora. Aqui tem milha por hora, quilômetro por hora. Tá aqui. Então, no domingo, na Pedra da Gávea, quem estiver lá em cima, né? Ou seja, quem estiver lá em cima, a 700 metros de altitude, 700 metros de altitude, vão ter 11 graus de dew point, né, de temperatura de orvalho, 22 graus e um vento de 23 km por hora. Se você estiver sobrevoando o lugar a 12 mil metros, a 10 mil metros de altitude, menos 38 graus a 116 km por hora. Coloca Pico da Bandeira ou Agulhas Negras aí de curiosidade, deve ser uma coisa mais... A gente deve ver índices mais interessantes. Por favor. Ainda bem que pediu por favor, senão ia levar bronca. O tempo está muito bom. Não teve muita variação de neblina aqui, ó. Pico da neblina. Ó, aí começa, tá vendo? Não tem nem foto do lugar. Eu não consigo foto de satélite sem ter nebulosidade. Aí você vê aqui, ó, a precipitação, a chuva de convecção, tanta umidade no ar, tem muita chuva de convecção. Você tem sempre nuvens em quase todas as camadas. A velocidade do vento nem é grande, praticamente não tem velocidade, praticamente não tem vento. Mas é isso aí, ó, esse caos aí. Pessoal, mais uma pergunta, mais alguma outra coisa? Querem visitar algum outro site? Pergunta não, mas só um input que eu acho bacana de carta. Isso na aviação a gente é bem voltado para isso, porque a carta que eu acho bacana é a SIGWX que tem no site da RedMatch. Basicamente é o cara que tem um olho muito mais treinado do que o nosso, que bate um olho numa imagem de satélite e já mostra, olha, isso aqui é uma frente fria, isso aqui nessa região está tendo isso por causa disso, de tal altitude a tal altitude, você pode esperar isso. E eu acho legal porque, por exemplo, acho que provavelmente alguém já passou por isso de entrar no aplicativozinho, sei lá, do iPhone e ver dos próximos 7 dias. Se for no verão, tá lá, trovão, 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 trovão. Isso não quer dizer nada, né? E é legal você ter uma visão um pouco mais macro de entender a natureza daquilo, se aquilo é só convecção de verão, por ter instabilidade maior, ou se também tem alguma parcela de tipo, tá entrando numa frente fria, eu posso esperar uma natureza diferente disso que vai acontecer, ser mais prolongado, etc. Então, o legal, por isso que eu estava falando, o CPTEC é legal, porque ele é local e ele tem a presença de um meteorologista mesmo, o meteorologista vai falar, olha, né, vai dar esses inputs, porque a gente né, eu que sou leigo, por exemplo, não consigo ter essas informações, né? Então, o que eu estou passando, inclusive, aqui é do outro lado, é o cara que não tem um meteorologista para falar, mas quando você pega, por exemplo, o CPTEC, você tem sempre análise regional, né? E aí, por exemplo, imagem de satélite é muito legal, porque aqui ó, como eu falei para vocês, podem contar com um monte de imagem de satélite
E aí a visão apurada de um cara desse pode fazer análise. Mas eu usei muito, exatamente essa movimentação das nuvens do CPTEC para deduzir o que ia acontecer exatamente pelo que o Matheus falou. Porque cada aplicativo, cada coisa falava uma coisa, o Indiguru, Climatempo, CPTEC, NOAA, etc. Eram os 4 que eu usava. O NOAA só ia usar quando era uma coisa mais comprometida, né? Mas, cara, essas nuvens dizem muito. Por exemplo, tá uma coisa típica. Por exemplo, aquela inundação 2011 na Serra, era o quê? Era a frente fria vindo de baixo, com a umidade vindo da Amazônia, passando por Brasília. Quando vem, normalmente a frente fria vem de baixo, mas quando vem a umidade de cima, Amazônia, Brasília, BH, meu irmão, quando as duas se juntam, pode ter certeza, fudeu. A questão lá é muito ter conhecimento de meteorologia, né? Eu confesso que eu tenho, mas não arrisco dizer, sabe? Então, e quando chega no verãozão mesmo, é muita instabilidade. É difícil, né, começar a saber o que vai acontecer. Mas é isso, povo. Espero ter contribuído aí com um pouco sobre leitura de site. Se alguém quiser... Foi muito maneiro, pô. Adorei. Tá bom? Muito e legal. aí... Mas tá me devendo. É verdade. O modelo Você tá me canadense. devendo. Não, vou você mandar, falou que... Eu passei em algum lugar. Tá bom, tá me devendo. Eu passei em algum lugar. Aliás, sabe onde é que eu acho que tem? No próprio Indiguru. No Indiguru... Cara, eu tava usando no início, que eu tava aqui, o Indiguru, eu achei ele tão furado que eu parei de usar. Vou até voltar a comparar, então. Então, o Indiguru, cara, sabe o que é o pior, uma interessante? Eu lendo sobre, né, esses modelos todos. É muito maneiro porque o NOAA, os caras gastam muito dinheiro, né, em sensor e algoritmo, etc. Mas o modelo europeu, ele foi mais acurado, digamos assim, teve mais acerto nessas últimas tempestades dos Estados Unidos do que os modelos do próprio NOAA. Entendeu? Eu sabia disso não. Então, ó, GFS, tá vendo? O modelo do NOAA é o GFS, esse NWW, que acho que também é NOAA, o NAN, que é, se eu não me engano, é norueguês. Aí tem que olhar lá, o ICON, que é alemão. É só isso. Os caras colocam, são todos modelos. Entraram outros modelos, viu? Eu ficava só no GFS mesmo. É isso aí. Mas beleza, povo. Qualquer coisa, então, estamos aí. O pessoal tem contato. Valeu, Rafael. Valeu, Obrigadão. cara. Valeu, Pessoal, muito obrigado. viu? Boa noite.